Olá a todos. Então, continuando o que a gente estava fazendo, a gente estava resolvendo as EDOs por série de potências. Aí nós fizemos no último vídeo, eu fiz alguns exemplos de algumas EDOs que a gente resolveu por série de potências, mas que na verdade ela saía pelos métodos anteriores, né, os métodos que vocês aprenderam no curso de EDO. Então, hoje a gente vai começar a trabalhar com aquelas EDOs que vocês não conseguiriam resolver, talvez por transformada de Laplace, mas não daquela forma, usando a equação, acha a solução da homogênea, acha a solução particular, que a gente fazia lá no curso de EDO, que é encontrar a solução de uma EDO em série de potências através, em torno de um ponto que a gente chama de ponto ordinário. Então, a gente vai começar a fazer esse estudo hoje. O que é um ponto ordinário? O que o teorema do ponto ordinário nos garante? E aí a gente resolve um EDO usando essa teoria. Então, nós temos aqui, ó, eu vou dizer que um ponto x0 igual a A é ordinário, aí no caso eu estou trabalhando com as EDOs de segunda ordem, tá vendo? Segunda ordem homogênea, linear, e esses coeficientes aqui estão variando, né? P de x e Q de x. Eu vou dizer que esse ponto é ordinário para essa EDO se esse P e esse Q puder ser escrito como série de potências em torno desse ponto. Então, a gente tem P de x escrito em série de potências, Q de x escrito em série de potências. Se isso não acontecer, eu vou dizer que esse ponto é singular. Aí, se o ponto for singular, a gente resolve de uma outra maneira, usando uma outra série que a gente chama de série de Frobenius. Aí isso é para uma outra, um outro assunto, né? Agora a gente está vendo em torno do ponto ordinário. Então, muito bem. Dado a definição do ponto ordinário, o que a gente pode garantir na EDO em torno desse ponto? Então, a gente vai para o teorema do ponto ordinário. Então, se eu tiver essa equação de segunda ordem e x0 igual a um ponto ordinário, o que o teorema me garante é que existem duas soluções LI na forma de série de potências, que são as duas soluções que nós precisamos para compor essa solução aqui, dado que ela é de segunda ordem. E além do mais, eu garanto que essas soluções têm um raio mínimo de convergência. Esse raio mínimo de convergência é dado pela distância do ponto ordinário que você está fazendo a série ao ponto singular mais próximo. Então, a gente consegue garantir a existência, esse teorema garante a existência de duas soluções LI e ainda garante um raio mínimo de convergência para essa solução, né? Então, você de fato encontra uma solução que faz sentido dessa EDO. Então, baseado nessa teoria, vamos fazer esse exemplo aqui. Observa que essa EDO ela é de segunda ordem, linear, homogênea e coeficientes variando. E aqui não é coeficientes variando do tipo Euler-Cauchy, né? A gente não conseguiria pegar uma candidata para homogênea, pegar a equação característica e resolver. Então, um jeito de resolver isso daqui é por série de potências. Eu vou fazer isso em torno do ponto x0 igual a zero. Foi o que a gente chamou lá atrás, né? Esse é o nosso ponto que a gente quer fazer em torno dele. Primeiro, vamos verificar se esse ponto é ordinário. Para isso, a gente tem que escrever na estrutura do teorema. Então, no teorema eu tinha y duas linhas, mais p de x, y linha, mais q de x, y é igual a zero. Para a gente escrever nessa estrutura, eu teria que dividir aqui tudo por x² menos 3, né? Vamos ver o que acontece. Então, ficaria y duas linhas, mais 2x sobre x² menos 3, x² menos 3, y' igual a zero. Então, daqui, o que nós temos? P de x, de acordo com a estrutura do teorema,
é 2x sobre x² menos 3. E Q de x, no caso aqui é zero, né? Porque o que está acompanhando o y é zero. Então, Q de x é zero. Logo, P e Q são analíticas, ou seja, elas podem ser escritas como série de potências em torno do zero. O que daria problema aqui, o ponto que a gente não conseguiria escrever essa P, essa Q como série de potências, seria o mais ou menos raiz de 3, né? Porque essa P nem está definida no mais ou menos raiz de 3. Então, o mais ou menos raiz de 3, eu vou dizer que são pontos singulares para essa EDO. Nesses pontos, P e Q não podem ser escritas, né? P ou Q não podem ser escritos como série de potências. Mas em torno do zero não tem problema. A gente tem aqui a divisão de dois polinômios. É claro que um polinômio pode ser escrito como série de potências, divisão de polinômios pode ser escrito como série de potências, onde ele estiver definido. Então, o ponto que daria problema aqui é o mais ou menos raiz de 3. O que a gente pode dizer então? P e Q são analíticas no zero, né? Ou seja, pode ser escrito como série de potência em torno do zero. Então, de acordo com o teorema, essa EDO possui duas soluções LI na forma de série de potências, onde essa série tem raio mínimo de convergência, e esse raio mínimo é a distância do ponto ordinário que a gente está trabalhando, que é o zero, ao ponto singular mais próximo, que no caso é o raiz de 3 e o menos raiz de 3. Então, ele tem duas soluções LI na forma. Essa aqui é a cara da solução, né? Que vai ser a nossa candidata. Isso eu consigo garantir pelo teorema e já consigo garantir também um raio mínimo de convergência. Seria... A gente vai encontrar duas que vai se derivar dessa daqui. O somatório de Cn, aí x menos zero, que é o nosso ponto, elevado a n. Então, x elevado a n, com n variando de zero até infinito. Essa daqui é convergente com raio mínimo de convergência igual a raiz de 3, que é a distância do x0 igual a zero ao ponto singular mais próximo, tá certo? Que no caso aqui é raiz de 3. Então, a gente consegue garantir isso. O raiz de 3 menos raiz de 3 são pontos singulares. Bom, dado que a gente tem a candidata, o teorema garante isso, agora o que a gente vai fazer é derivar e substituir na EDO. Aí vai ficar parecido com aqueles cálculos que nós fizemos no último vídeo. Eu vou, então, derivar aqui. Isso vai dar, de acordo com o que nós vimos, né? Era n Cn x elevado a n menos 1, com n variando de 1 até infinito. E a segunda derivada era somatório de n, n menos 1, Cn, xn menos 2, com n variando de 2 até infinito. E aí a gente vai substituir na EDO essa candidata. A gente vai sempre substituir na estrutura original da EDO, que fica mais fácil de trabalhar, né? Que era aquela x² menos 3, então x² menos 3, que multiplica y duas linhas, que é essa série aqui, mais 2x, y', que foi a série que nós achamos anteriormente. É o somatório de
n, cn, x, n menos 1, com n variando de 1 até infinito. Isso é igual a zero. Substituímos na EDO. Agora a gente vai trabalhar com essa EDO procurando o CN, que é o que a gente não conhece na série, né, na candidata. Vamos fazer a continha aqui, ó. Vou aplicar a distributiva, isso aqui vai ficar assim. Agora, gente, é conta. n menos 1, cn, x ao quadrado, vezes x elevado a n menos 2, tá? Estou aplicando a distributiva, o n variando de 2 até infinito. Aí, menos somatório de 3n, n menos 1, cn, xn menos 2, com n variando de 2 até infinito, mais somatório, vai ficar 2n cn x, xn menos 1. Isso é igual a zero, né? Com n variando de 1 até infinito. Então, apliquei a distributiva aqui, tá? E aqui eu multipliquei. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Aqui a gente conserva a base, né? Somos expoentes. Eu vou obter somatório n menos 1, cn, x elevado a n. Aqui o n começa do 2. Aqui não dá para fazer nada por enquanto, né? Vamos deixar assim. 3n, n menos 1, cn, xn menos 2. E aqui a gente também consegue multiplicar aqui. Então, vai ficar 2n, cn, x elevado a n. Isso. Com n variando de 1 a infinito. Conseguimos isso. O que a gente sempre fazia era deixar tudo x elevado a n para colocar o x elevado a n em evidência. E aí achar a fórmula de recorrência. E para fazer isso, aqui já tem xn, aqui já tem xn, aqui não. Então aqui a gente vai fazer o deslocamento de índice, que é o que nós usamos no vídeo anterior. Aí para fazer esse deslocamento de índice, a gente tem que pegar esse n aqui, né, para ficar n só, e deslocar n mais 2. Então eu vou substituir todo lugar que tiver n por n mais 2. Vai ficar assim. Aqui vai ser n mais 2, todo lugar eu vou substituir por n mais 2. A gente faz o deslocamento de índice. E aí eu vou obter o seguinte. Nós vamos obter, deixa eu só repetir então, aqui vai ficar somatório de n, n menos 1, cn, xn, com n variando de 2 até infinito. Primeiro eu só copiei, aí menos. Esse eu vou deslocar. Então, vamos ver como é que fica. Aqui, ó. Aqui é n mais 2, né? Então vai ficar a partir do zero. Vou começar do zero aqui na hora que a gente substitui. Vai ficar n variando de 0 até infinito. N de 0 a infinito. Aqui é 3 vezes. O que que nós temos? N vai ficar n mais 2. Que multiplica. Aqui eu tenho n mais 2 menos 1, então n mais 1
N mais 1, que multiplica Cn mais 2. Todo lugar que tem N, eu estou substituindo por N mais 2. E ali vai ficar x elevado a N. X elevado a N. Nosso objetivo é que ficasse x elevado a N para colocar o x elevado a N em evidência. E o outro, a gente só vai copiar. Era 2N Cn x elevado a N, com N variando de 1 a infinito. Isso é igual a zero. Depois que a gente faz isso, a gente coloca o xn em evidência, só que a gente tem um problema aqui, né? Nessa série, o n está começando do 2, aqui está começando do 0, aqui está começando do 1. Vamos ver se a gente consegue fazer todo mundo começar do 0, porque daí eu junto tudo numa série só e coloco o xn em evidência. Caso não fosse possível, a gente tentaria o 1, e aí começaria do 1, tirava os termos que zerava, né, e começaria do 1, e assim por diante. Aqui no caso, olha o que acontece. Aqui o n está começando do 2, só que se o n for 1, e eu substituir aqui, vai zerar. Então, para o n igual a 1, na verdade eu estou somando zero, não faz diferença nenhuma eu começar do 1. E também para o n igual a zero, também zera. Então, também não faz diferença eu começar do n igual a zero. Ou seja, escrever essa série e escrever essa série é a mesma coisa, porque só o que eu estou fazendo é somando o zero duas vezes. N menos 1, Cn, xn. É igual. Aqui já começa do zero, então não tem o que fazer, só repetir. Isso. E aqui também, se eu começar do zero, zera também. Então é a mesma coisa que somar zero, não altera nada eu começar do zero. Então eu vou fazer isso aqui. N igual a zero, 2N Cn x elevado a N igual a zero. E aí nós conseguimos deixar todas as séries com o x elevado a n e todas começando do zero. Então eu posso escrever que essa série, com n variando de zero até infinito, vou juntar tudo, olha, fica n menos 1 Cn, menos 3n mais 2, n mais 1, Cn mais 2, mais 2n Cn. Tudo isso que multiplica x elevado a n é igual a zero. E aí, lembrando que esse zero aqui é zero mais zero vezes x, mais zero vezes x quadrado e assim por diante, né? Então, a gente vai zerar cada termo que acompanha o x elevado a n, e aí com isso nós obtemos que n menos 1 Cn, menos 3, tudo isso que acompanha o x elevado a n é zero. 2n Cn é igual a zero. E aí a gente vai achar a fórmula de recorrência aqui. O que dá para a gente fazer aqui? Juntar aqui o Cn, então vai ficar n vezes n menos 1. Vou fazer aqui. N vezes n menos 1. Mais 2n. Mais 2n, que multiplica Cn, é igual a menos, na verdade mais, né, gente? É 3n mais 2, n mais 1, então 3n mais 2, n mais 1, Cn mais 2.
que nós podemos escrever aqui? Cn mais 2 vai ser igual a n quadrado menos n mais 2n Cn sobre 3n mais 2, n mais 1. Né? Deixa eu ver aqui se dá para simplificar. Cn mais 2 vai ser n quadrado mais n, que é n mais 1, tá? N quadrado mais n, vezes Cn sobre 3n mais 2, n mais 1. Ótimo, que dá para simplificar o n mais 1. E a gente tem, então, que a fórmula de recorrência, Cn mais 2, é igual a n, eu acho que eu vou colocar aqui para a gente ganhar espaço, isso é igual a NCN sobre 3n mais 2. Essa é a fórmula de recorrência. Então, isso a gente encontrou. Agora, pela fórmula de recorrência, nós temos que encontrar o Cn, padrão para o Cn. E era isso que dava aquele trabalho, lembra que a gente até fez lá aquelas EDOs, que a gente já sabia a solução, só para treinar, para ver como que é que a gente trabalhava com essas expressões, com essa fórmula de recorrência e tudo. Então, isso daqui, né, gente, essa igualdade, ela é válida para valores maiores ou iguais do que zero, que foi aqui, né, a partir do zero que a gente deduziu. Então, isso aqui é válido para n maior ou igual do que zero. Aí nós vamos, a partir do n igual a zero, encontrar um padrão aí para esse Cn. Então, vamos fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, n igual a zero. Para o n igual a zero, o que nós temos? C2 é igual... Olha, se o n é zero, vai zerar, né? Zero, C0, então zerou. Vou botar... Deixa assim, dá zero. Aí, para o n igual a 1, vou colocar aqui na frente. Vão gerar as duas soluções LI, olha. Vamos ver quais são essas soluções. Para o n igual a 1, a gente tem C3. C3 vai ser C1 sobre 3 vezes 3. Deixa assim, tá? Depois a gente vai achar o padrão para isso. N igual a 2. N igual a 2, nós vamos ter C4. O C4 vai ser 2 vezes C2 sobre 3 vezes 4. Só que o C2 é zero, então isso aqui também vai dar zero. Deixa eu dividir aqui. N igual a 3. N igual a 3. N igual a 3, nós temos o C5. O C5 vai ser 3 vezes C3 sobre 3 vezes 5, que vai dar... Aí o C3, nós temos aqui em cima, a gente recorre, né, ao outro, por isso que é fórmula de recorrência. Não simplifica não, tá, gente? Deixa assim para a gente encontrar o padrão. Vai ficar 3, aqui vai ficar C1 sobre, aí
3 vezes 5 vezes 3 vezes 3. Deixa desse jeito. A gente vai ver o que acontece. Vamos fazer mais uns dois, né? N igual a 3, N igual a 4. Aqui acho que já deu para entender que vai dar tudo zero, né? N igual a 4 eu tenho C6. C6 é 4 vezes C4. Né? E recorre ao de cima vai dar zero também. Então, 3 vezes 6, que também vai dar zero. Então, e depois vai recorrer ao de cima que vai dar zero, 0, 0, 0, 0. Esse aqui já deu para entender que dá tudo zero. Os de índice par aqui, ó, a gente já viu que dá zero. Vamos ver os ímpares, então. N igual a 5. N igual a 5, o que, que nós temos? C7. O C7 vai ser 5 vezes C5 sobre 3 vezes 7, que é a mesma coisa que 5 vezes. Então, a gente vai recorrer ao de cima, vezes 3 vezes C1 sobre 3 vezes 7 vezes 3. Ó, vou copiar tudo, não simplifica, deixa assim. Vou fazer só mais um. N igual a 5, N igual a 6 aqui vai ser o C8, né? Que a gente já entendeu que dá zero. E aqui N igual a 7. Para o N igual a 7 eu tenho C9. C9 vai ser 7 vezes C7 sobre 3 vezes 9, que vai nos dar 7, aí vou recorrer ao de cima, sobre, aqui é 3 vezes 9, e aí o de cima, né? Vezes 3, vezes 5, vezes 3, vezes 3. Então, acho que já dá para ver o que acontece. A gente tem que encontrar aqui um padrão para o CN. Nós conseguimos o C, os pares a partir do C2 e os ímpares a partir do C3. O C2 ele vai estar dependendo do C0, mas não zerou aqui, a gente vai ver como é que faz isso. E o C3 e os outros respectivos ímpares vão depender do C1. Então vamos encontrar um padrão para isso. O que nós podemos fazer aqui? Aqui, olha, nós temos que encontrar um padrão para esses Cs aqui. Opa, aqui, tá? E aqui também a mesma coisa. Temos que encontrar um padrão para esses Cs aqui. Aqui vai ficar assim, C, aí eu tenho C índice par, 2, 4, 6, 8. A gente vai representar esse índice par por 2n. E eu tenho que C2n vai ser sempre 0. Né? E a partir de que n? Vamos ver, ó. O n não pode ser 0, né, igual a gente fez aqui, porque se o n for 0, você teria o C0 como primeiro elemento a ser 0, e não o C2, que foi o que nós encontramos. Então, isso vale para n a partir do 1, porque a partir do 1 você vai ter C2, C4, C6 e assim por diante. Aqui, a mesma coisa. Deixa eu ver onde que eu coloco isso. Acho que vai ter que colocar na outra tela, né, gente? A gente tem aqui, ó, C índice ímpar. Vamos representar isso. Vou colocar lá na outra tela, tá? C índice ímpar. Índice ímpar eu vou representar por 2n mais 1. Aí vamos ver qual é a relação do índice com o que está acontecendo. Então, a gente tem, em cima, a gente tem sempre o C1, né? Vamos ver o que está acontecendo em cima, olha. Aqui eu tenho 3, índice 3, aqui eu tenho o 1 multiplicando o C1. Aqui eu tenho índice 5 e tenho 3 multiplicando C1. Índice 7, eu tenho o 5
vezes o 3, que era recorria ao outro, multiplicando C1, e assim por diante. Então, de acordo com o índice, a gente tem 2 a menos multiplicando o C1, tá vendo? 2 a menos até o 1. A gente, para qualquer C que você pegar aqui, você vai começar a multiplicar o C1 por 2 a menos que o índice e vai decrescendo, tirando de 2 em 2 até chegar no 1. Né? É assim que a gente pensa. Então, ficaria dessa forma. O índice é 2n mais 1. Então, ficaria aqui, começou com 2 a menos, né? Então, seria 2n mais 1 menos 2, que é 2n menos 1. Então, ficaria, o primeiro aqui é o 2n mais 1, ó, 2 a menos que o índice. E aí vai decrescendo de 2 em 2, tirando, né, 2n menos 1. Aí 2n menos 1 menos 2, que é menos 3. Aqui, ó, a gente tem, tá vendo? 2n menos 1, aí o próximo é 2 a menos que esse, o outro é 2 a menos que esse, e assim por diante, até o 1. Então, vai ficar 2n menos 3, 2n menos 5. Eu vou tirando de 2 em 2, né? Num dado momento lá, eu vou chegar no 7, depois vai ser 5, depois vai ser 3, depois vai ser 1. A gente vai tirando até chegar no 1. C1, por causa da recorrência que a gente usa. Isso o numerador. O denominador, vamos fazer o estudo aqui que a gente consegue. Também sempre em relação ao índice. Eu tenho aqui, ó, índice 3, aí aparece um 3. Né? Um 3. Vamos ver o que acontece depois. Índice 5, aparece o 5 e depois o 3. Vamos fazer assim, para índice 3 aparece um 3. Para índice 5 aparece o 5 e recorrendo ao outro aparece o 3. Para o índice 7 vai aparecer 7 vezes 5 vezes 3. Para o índice 9, mesma coisa, 9 vezes 7 vezes 5 vezes 3. Então, de acordo com o índice, a gente está vendo que o denominador começa com o índice e depois vai decrescendo, tirando de 2 em 2, de novo, até chegar no 1. Aqui o 1 não está aparecendo porque não faz diferença, mas é até chegar no 1. Então, ficaria assim. O índice é 2n mais 1. Então, ele começava no índice 2n mais 1 e ia decrescendo de 2 em 2. 2n mais 1 menos 2, que é 2n menos 1, e aí vai acabar dando a mesma coisa que a gente tem a partir de um certo valor, né? A mesma coisa que nós temos no numerador, vezes 3 vezes 1. E aí, essa é a parte que aparece multiplicando. Aí sobrou um monte de 3 lá, né? Para o índice 3 sobrou um 3. Para o índice 5 sobraram dois valores 3. Para o índice 7 sobraram 3 valores. Vamos pensar o seguinte. Como eu coloquei aqui índice 2n mais 1, o primeiro C com esse índice que eu achei foi o C3. Então, esse n aqui tem que começar do 1. Logo, isso aqui vale para n maior ou igual do que 1. E aí, o que a gente tem? Para o C3, o 3 aparece uma vez, que é onde começou lá o n. Para o C5, que seria o próximo C que a gente acharia, o n aparece, o 3 aparece duas vezes, que vai ser o próximo valor de n. Então, o que a gente pode concluir com isso? Olha, isso aqui é vezes 3 elevado a que valor? Se o n for 1,
ele vai aparecer uma vez, que é o que a gente queria lá atrás. Se o n for 2, ele vai aparecer duas vezes. Então, aqui seria 3 elevado a n. Dessa fórmula de recorrência, a gente pode simplificar tudo isso daqui, olha, que vai ser a mesma coisa, né? Aqui, é tudo igual. Então, o que sobrou foi C 2n mais 1 é igual a C1 sobre 2n mais 1 que multiplica 3 elevado a n. C1, 2n mais 1, 3 elevado a n. Isso para n maior ou igual que 1. Esse é o C índice ímpar. E o par a gente viu ali que era tudo zero. Logo, como é que vai ficar a nossa solução? Então, olha, nós tínhamos visto lá que a candidata era Cn x elevado a n, com n variando de zero até infinito. Nós separamos, nós conseguimos encontrar duas soluções que são LI, ali em forma de série de potências. Então, nós vamos dividir isso aqui também. Vamos abrir esse somatório separando os pares dos ímpares. C2n x elevado a 2n, com n variando de zero a infinito, mais C2n mais 1, x elevado a 2n mais 1, com n variando de zero até infinito. É a mesma coisa, né? Eu só separei os pares dos ímpares. E aí, isso vai nos dar o C2n e o C2n mais 1, nós encontramos a partir do n igual a 1. Então, vamos tirar o n igual a zero. Para o n igual a zero, isso aqui vai dar C0, x elevado a zero, que é 1. Então, vai ficar C0 mais, e aí o resto eu deixo no somatório. C2n, x elevado a 2n, com n variando de 1 até infinito. E aqui também, vou tirar para o n igual a zero, que vai ser C1, x elevado a 1, mais o resto, a partir do 1, a gente deixa no somatório. C2n mais 1, que multiplica x 2n mais 1. Isso vai nos dar C0 mais... Aqui, o C2n nós achamos que é tudo zero, então isso aqui zerou. Então, mais C1x, mais C1x, mais o somatório de n variando de 1 até infinito, aqui, do C2n mais 1 que nós encontramos aqui, que era então C1, só copiar, né? C1 sobre 3, C1 sobre 3 elevado a n, que multiplica 2n mais 1, 2n mais 1. Esse era o C2n mais 1, vezes x elevado a 2n mais 1. Vezes x elevado a 2n mais 1. A gente pode fazer uns ajustes aqui se quiser, mas se vocês encontrassem essa resposta, obviamente já estaria correto, né? Vocês fizeram tudo que era necessário ser feito, verificou que era ponto ordinário, usou o teorema, encontrou a candidata, substituiu na IDO, achou a fórmula de recorrência, achou o padrão, então está feito. Talvez desse para simplificar um pouco aqui, talvez desse para colocar o C1x para dentro do somatório, começando do zero,
né? Se o n for zero, o que nós temos aqui? Ó? Aqui vai ficar x, 3 elevado a zero dá 1, aqui dá 1, dá C1x. Então, poderia, se quisesse, começar do zero aqui e jogar o C1x para cá. Da forma mais simplificada, ficaria assim, ó, C0 mais C1 vezes x elevado a 2n mais 1 sobre 3 elevado a n, que multiplica 2n mais 1, com n variando de 0 até infinito. Tá vendo? Se o n for 0, aqui vai dar x e aqui vai dar 1. Então, a gente tem exatamente o x para o n igual a 0, vezes o C1 dá o C1x. Então, só o que eu fiz foi escrever de um jeito que ele ficava dentro do somatório. E aí, essa daqui seria a solução e a gente já conseguiu verificar que tem um raio mínimo de convergência. Tá certo? Eu vou deixar um para vocês fazerem. É o mesmo raciocínio desse que eu fiz. É para treinar como encontrar essa fórmula de recorrência, como trabalhar com esses padrões aí. É só uma observação aqui, gente. Esse C0 e esse C1 são as condições iniciais do PVI, tá bom? Então, se você tem o PVI, basta encontrar esses valores. Vamos deixar um aqui, olha, x quadrado menos 4, y duas linhas, mais 3x, y linha, mais y igual a zero. Eu vou fazer um PVI para achar essas constantes, tá? É a única coisa que tem diferente. Y' de 0 é 1. Então, para resolver esse PVI em série de potências em torno do x0 igual a zero. Né? Foi o que nós fizemos anteriormente. Eu ainda não disponibilizei essa lista para vocês, porque eu não terminei, né? Na verdade, o ponto ordinário eu encerro aqui, então já dá para preparar uma listinha de exercícios para vocês resolverem essas EDOs, esses PVIs usando série de potências. É bem no estilo desse que a gente fez aqui, esse que eu deixei como exercício, tá bem? Esse é o jeitão de fazer. Então, esse vídeo eu vou encerrar por aqui. E aí, gente, se a gente tivesse tendo aula normal e tudo mais, a matéria da P1 eu encerraria aqui, tá? Só para vocês se organizarem, né? Ninguém tá falando em prova, que a gente não sabe como é que vai ficar, enfim, o período depois que voltar. Então, não é que eu esteja só para dividir a matéria. Então, eu ficaria até aqui. No próximo vídeo, aí eu vou decidir se eu falo da série de Frobenius, mas esse é o tipo de coisa que eu falo por curiosidade, não cobro em prova, ou se eu vou direto em série de Fourier. Aí a gente vê isso no próximo vídeo, que já seria a segunda parte do curso, tá bem? Então, muito obrigada, bom estudo para vocês.